Bom, em relação ao Ares, que a gente vai trocar bastante agora de assunto, a gente vai trabalhar então agora com uma infusão de CO2, né, bem controlada, e isso foi utilizado principalmente no começo, foi utilizado principalmente na França, mais ou menos na década de 30, que começaram a utilizar, na verdade, com banhos e imersão em água carbonada, que aí eles utilizaram basicamente para tratamento de atopias periféricas, tá? E aí, depois disso, começaram a ver que tinham resultados muito bons, e aí os primeiros equipamentos foram utilizados aí, mais ou menos, mais como injeção, né, subcutânea de CO2, mais ou menos aí em 1956, tá? O que a gente consegue ver é que a carboxiterapia é uma terapia, né, uma forma de tratamento que a gente consegue ter várias vantagens, né, porque é a infusão, né, de dióxido de carbono intradérmico, subdérmico ou subcutâneo, tá? Que a gente vai trabalhar, então, em várias profundidades diferentes, de acordo com a angulação da agulha que eu posso utilizar. E a gente tem várias vantagens, porque é seguro, né? Não tem nenhum problema em relação ao gás. E hoje em dia a gente tem aí muitas evidências científicas, né? Então, vários estudos científicos com a aplicação da carboxiterapia. A aplicação é muito simples, muito fácil, e o custo também é muito baixo, porque a gente faz aí a aplicação, né, o cilindro de CO2, a gente vê que dura bastante tempo, a gente tem que fazer essa reposição só anualmente, mas provavelmente, mesmo que você use bastante, você não vai recarregar no mesmo ano, né? Você só vai fazer a recarga anualmente, porque é o que a vigilância sanitária pede, né? E o custo é muito baixo, porque na verdade você usa a agulha e o equipo, então são custos muito baixos, e os resultados são muito rápidos, né? Então, a gente consegue ver resultados tanto no corporal quanto no facial, resultados com pouquíssimas sessões. Então, por isso que existe uma vantagem muito boa em relação a isso, né? O que a gente tem no Ares, né? Vocês vão ver que no Ares a gente tem 3 tipos de terapia, né? A gente tem 2 terapias e um modo diferente. Eu tenho como utilizar somente a carboxiterapia, tenho como utilizar somente a corrente high volt e tenho como utilizar a carboxiterapia junto com a corrente high volt, tá? Quando eu utilizo a carboxiterapia junto com a corrente high volt, eu tenho na verdade, 2 efeitos, né, da corrente high volt em conjunto, né, essa terapia combinada. Uma por quê? Porque a corrente high volt, ela vai ajudar principalmente na analgesia. Então, vai ser muito mais, mas muito mais confortável para o paciente quando a gente utiliza a corrente high volt em conjunto com a carboxiterapia, tá? E, além disso, a corrente high volt ela é muito utilizada para fechamento de lesões, para produção de colágeno. Então, além, né, de melhorar esse desconforto na hora de colocar a agulha, né, da infusão da agulha, a gente ainda tem um outro benefício, um outro efeito, que é realmente de aumento da vascularização e produção de colágeno quando a gente trabalha com a corrente high volt junto. Tá? Então, ela é mais indicada para tratamentos mais superficiais. Então, quando for tratamento de flacidez de pele corporal, flacidez de pele facial, rugas, linhas de expressão, estrias, né? É interessante utilizar a terapia combinada, porque eu vou ter uma melhora do desconforto, porque realmente quando a gente utiliza mais superficial é quando a gente sente mais, né? Um desconforto maior. E outra, porque a corrente vai estar me auxiliando para a produção de colágeno realmente. Então, não é só o efeito de analgesia, mas é o efeito, né, somatório da corrente para a produção de colágeno. Quando a gente fala na terapia, a gente está falando principalmente em uma terapia que tem vários efeitos fisiológicos. E com isso, a gente consegue trabalhar várias indicações diferentes, né?
Eu tenho como efeito, como mecanismo de ação, né, como efeito fisiológico, a vasodilatação arteriolar, tá? A potencialização do efeito Bohr, produção de colágeno e liberação de catecolaminas, que a gente vai falar sobre esses três efeitos fisiológicos agora, tá? Quando a gente fala em vasodilatação arteriolar, é por quê? Porque o dióxido de carbono, o CO2, ele acaba fazendo com que tenha diminuição do pH daquele local onde foi submetido ao tratamento. Quando tem a diminuição do pH, acontece uma reação inflamatória e libera alguns mediadores químicos, como a acetilcolina, por exemplo. Esses mediadores químicos, eles fazem o quê? Eles diminuem a resistência da parede dos vasos sanguíneos. Como tem essa diminuição dessa resistência da parede dos vasos, acontece, consequentemente, uma vasodilatação, tá? Então, os vasos ficam menos resistentes e mais vasodilatados, tá? E também existe a hipótese da liberação da histamina, que a liberação de histamina, dióxido nítrico, fazem com que tenha a liberação de vários fatores de crescimento, tá? Isso pode acontecer pela puntura da agulha, tá? E também pelo descolamento do tecido com o gás. Então, por esses dois motivos, a gente tem a liberação de alguns fatores de crescimento, ou dióxido nítrico, que é um potente vasodilatador, né? Então, a gente tem óxido nítrico e histamina, que são dois vasodilatadores muito intensos, e a liberação dos fatores de crescimento, que são muito importantes para a formação de novos vasos. Isso é importante, gente, para qualquer disfunção estética que precisa aumentar a vascularização do tecido. Então, por exemplo, para pacientes que têm alopecias, que têm uma vascularização muito deficiente no couro cabeludo, é importante. Para pacientes que precisa vascularizar aquele tecido depois de um pós-operatório, que fica com aquelas manchas no tecido, precisa vascularizar o tecido. Para pacientes com lesões, com feridas, que eu preciso também vasodilatar. Para pacientes que que estão com isquemia no tecido, necrose no tecido, eu também vou precisar desse efeito de vasodilatação, de formação de novos vasos. Para pacientes com celulite, que tem normalmente uma vascularização deficiente, que normalmente tem uma vascularização tanto linfática quanto sanguínea bem deficiente, precisa vasodilatar, formar novos vasos, também é um efeito bem interessante de vasodilatação, tá? Um outro efeito da carboxiterapia é a potencialização do efeito Bohr. O efeito Bohr já é um mecanismo que já acontece no tecido, mas o que acontece sempre é que dentro da hemácia a gente tem um pouco de hemoglobina, e a hemoglobina, ela normalmente transporta o oxigênio no nosso corpo. O normal da hemoglobina é transportar o oxigênio, tá? O que acontece aqui? Quando eu coloco CO2 no tecido, então, quando eu coloco dióxido de carbono no tecido, a hemoglobina, ela tem uma preferência, tá? Ela transporta oxigênio, então ela se liga ao oxigênio para transportar. Só que, se tem as duas moléculas lá para ela pegar, se ela tem CO2 ou se ela tem O2. Se ela tem os dois, a oferta dos dois, ela tem uma preferência pelo CO2. Então, se eu coloco o CO2 no tecido, né, que é a carboxiterapia, eu vou colocar o CO2 no tecido, a hemoglobina, ela vai se ligar, ela vai deixar o oxigênio e ela vai se ligar ao CO2. Com isso, naquela área, eu vou ter, então, uma maior oxigenação do local. Porque todo mundo fala assim, a carboxiterapia faz a oxigenação do tecido, mas a gente está colocando o CO2, como é que ela vai oxigenar o tecido? É porque a hemoglobina, ela vai se ligar ao CO2 que está sendo injetado, e naquele local a gente vai deixar o oxigênio livre.
e com isso a gente vai ter, então, o aumento da oxigenação naquele local. Então, vai ter mais aporte de oxigênio no local, tá? Então, o normal da hemoglobina seria se ligar ao oxigênio, mas ela tem uma afinidade muito maior pelo CO2. E por isso, quando a gente oferta os dois, ela vai sempre preferir o CO2 e deixar o oxigênio livre naquele local, tá? Isso é importante, gente, porque eu preciso oxigenar o tecido de pacientes que têm necrose, pacientes com isquemia, pacientes com alopecias, então, pacientes com fibrose, eu preciso oxigenar aquele tecido. Então, para várias disfunções, a gente vai acabar utilizando esse efeito fisiológico também. Para a produção de colágeno. Para produzir colágeno, a gente precisa fazer uma lesão, né? Então, uma lesão interna ou uma lesão externa é que faz com que tenha uma lesão, um processo inflamatório, e esse processo inflamatório entra dentro de uma cascata do processo de regeneração daquele tecido, né? Isso acontece com qualquer procedimento ou qualquer equipamento que faça a produção de colágeno, eu preciso ter uma lesão, né? Acontece que na carboxiterapia, os resultados para flacidez de pele, principalmente para facial, são resultados muito rápidos, porque a gente consegue ter dois tipos aí de lesão. A gente faz um trauma das conturas das agulhas, né? De cada agulhadinha, a gente tem a lesão da contura, e a gente também tem o descolamento da região de tratamento, então, o descolamento da pele. E esse descolamento também é uma lesão, também é um trauma. Pode ver que aqui nessa região aqui dos olhos, a gente já consegue perceber que já está abaulado, quer dizer que já houve descolamento, e com isso, então, a gente consegue perceber que tem um aumento, então, do processo inflamatório, começa um processo inflamatório, e com isso a gente começa o estímulo aí da produção de colágeno, tá? Então, dentro desses dois traumas, tanto do abalamento da região, do descolamento, quanto das ponturas da agulha, a gente vai ter uma lesão e início do processo inflamatório e do processo de regeneração do tecido, tá? E o outro efeito que é a ativação das catecolaminas. Existe, então, dentro de cada uma das células dos adipócitos, das células adiposas, a gente tem, na membrana desses adipócitos, a gente tem vários receptores, que são chamados de receptores beta-3, e esses receptores, eles ficam ali na parede, né, na membrana da célula, mas para ele liberar algumas substâncias, ele precisa se ligar a algumas catecolaminas. E essas catecolaminas, elas são liberadas com alguns procedimentos, como a carboxiterapia é uma delas. Então, quando a gente aplica a carboxiterapia, a gente libera algumas catecolaminas que vão se ligar a esses receptores beta-3. Quando entra em contato com esses receptores, vai liberar a lipase hormônio sensível, que é a LHS, e a LHS que vai fazer a quebra do triglicerídeo em ácido graxo glicerol. Quando quebra o ácido graxo glicerol, é que tem a saída, né, que consegue sair da célula, esse armazenamento que estava dentro da célula consegue sair somente quebrado. Por isso que tem que fazer a lise, tá? Essa é a hipótese maior em relação à carboxiterapia, mas existem algumas hipóteses que com o aumento com a infusão, né, da carboxiterapia, do dióxido de carbono, a gente aumente o tamanho dessas células e cause, assim como na pele tem o descolamento do tecido, com o aumento dessa quantidade de gás no tecido, também tem pequenas microfraturas na membrana do adipócito, o que também facilita a saída, né, do ácido graxo glicerol da célula. Então, também tem essa hipótese em relação à lipólise, né, os resultados para gordura localizada, que também são resultados muito rápidos e muito bons, tá, com a carboxiterapia. Bom, aí a gente vai ver que lá no equipamento de vocês vai ter alguns parâmetros em específico. Vai ter o parâmetro de volume, e o parâmetro de volume é o volume por
ponto. Então, é a quantidade de ml por ponto que vai ter, tá? Então, quero deixar em volume livre, porque eu não sei quantos ml eu vou fazer por ponto. Eu vou só ver vou ver o descolamento. Então, vocês vão deixar em volume livre, tá? Se vocês querem sempre colocar o mesmo volume, então vocês vão colocar um volume em específico ali, nesse primeiro parâmetro. Depois, a gente vem para o parâmetro de fluxo, tá? O fluxo é em ml por minuto. Isso significa que é a velocidade com que esse gás vai entrar no tecido. Isso é importante, porque é o único parâmetro que a gente vai modificar bastante, tá? O fluxo, ou seja, a velocidade, está muito relacionado com qual é o efeito que você quer. Se você quer um processo inflamatório, que é um descolamento muito grande do tecido, você vai usar um fluxo alto, ou seja, vai entrar o gás bem rápido no tecido, vai descolar mais e vai formar um processo inflamatório maior. Então, se eu quero um processo inflamatório grande, eu vou colocar um fluxo mais elevado. Não quero um processo inflamatório, como por exemplo, para alopecia. Para alopecia, eu não quero um processo inflamatório, eu quero aumentar a vascularização do local, mas eu não preciso do processo inflamatório. Então, o fluxo vai ser baixo, tá? Então, quanto maior o fluxo, maior o processo inflamatório. Quanto menor o fluxo, mais efeito de vascularização e não de processo inflamatório. Então, sempre que a gente for escolher o fluxo, vai estar relacionado ao efeito que eu quero, tá? Se é o efeito de processo inflamatório, eu vou aumentar o fluxo ou não. Em relação ao volume total por sessão, que vai estar aqui no último parâmetro. O volume total é o tanto de gás que foi liberado naquele start. Então, para cada paciente, o volume por sessão de cada paciente é de 2.000 ml no total, no máximo, por dia. Então, quer fazer mais do que 2.000 ml, tem que fazer em uma outra sessão, tá? Porque às vezes o paciente pode ficar com tontura, acidótico, então não pode passar muito mais do que 2.000 ml, tá? Depois, eu tenho como ligar ou desligar o pedal, então posso dar só start na mão, ou posso dar start no pedal, então mantém ligado, tá? E aqui seria o aquecimento do gás. O gás aquecido, ele é muito mais confortável, tá? Então, eu indico vocês deixarem o gás sempre ligado, o aquecimento do gás, porque realmente é muito mais confortável. E depois, o último parâmetro, que é de tempo, que só vai ficar mostrando ali para vocês, tá? Áreas de aplicação. Eu posso utilizar em qualquer área, né, do corpo ou do facial, contanto que você vai ver que você vai fazer a angulação da agulha de acordo com o tecido que você quer melhorar, né? Então, se é flacidez de pele, você vai trabalhar mais superficial. Se é gordura, você vai trabalhar mais profundo, tá? O que a gente pode trabalhar com ele? A gente pode trabalhar com... a gente pode trabalhar com estrias, eu posso trabalhar com... Ai, perdão. Eu posso trabalhar com estrias, flacidez de pele corporal, facial, celulite, tecido adiposo, né, gordura localizada, olheiras, linhas de expressão, rejuvenescimento facial, pós-operatório de cirurgia plástica, alopecias, cicatrização de feridas, psoríase e alguns microvasinhos, tá? Contraindicações. Pacientes que têm fobia de agulhas, pacientes que têm diabetes, porque às vezes pode ter um problema de cicatrização, paciente que tem fragilidade capilar, que provavelmente vai ficar bem roxinho, pacientes epiléticos, sobre áreas com neoplasias, pacientes imunodeprimidos, porque eu não posso fazer um processo inflamatório, gestante ou intenção, né, de engravidar, pacientes com doenças metabólicas muito descompensadas ou hipertenso descompensado,
Pacientes que têm distúrbio de coagulação, porque a gente está fazendo uma infusão, né, da punturas, e paciente que faz uso de isotretinoína depois do tratamento, depois de 6 meses do final do tratamento. Aqui para vocês verem que o Ares, ele tem que ser utilizado com equipo, e esse equipo é descartável, e a agulha de 0,30 por 13 milímetros. A válvula já vai com o equipamento, e o cilindro, ele tem que estar dentro do gabinete, né? Então, ou dentro da rack, ou vai ter que ficar na parede, mas ele tem que ser fixo, porque ele é uma norma da BNT que o cilindro, ele não pode ficar no chão, né, solto, ele tem que ficar ou pregado na parede ou na rack, tá? Então, o equipamento Ares, ele já vai com a rack para colocar o cilindro dentro dele e conseguir fazer o transporte de sala para sala, tá? Da carboxiterapia, você pode colocar o volume livre ou até 300 ml por ponto. A velocidade do fluxo é de 5 até 300 ml por minuto, então bem rápido, aí de 300. Eu posso acionar o pé com o pé no pedal ou no próprio equipamento, tem um aquecimento ou não de gás. Aqui os acessórios que vão para vocês, tem o equipo, já vai o medidor, o cabo para ligar o equipamento, o pedal, a mangueira azul que vai em contato aqui com o medidor e o fusível. Aqui para vocês verem, quando você liga o equipamento, ele vai estar lá. Ele vai ter as opções das 3 terapias que a gente conversou. Somente a carboxiterapia, somente a corrente high volt ou a terapia combinada da carboxiterapia com a high volt. Toda vez que você entrar alguma que tenha carboxiterapia, ele vai pedir uma drenagem do sistema, tá? Então, entrando em um deles, antes disso, eu tenho que abrir todo o gás, deixar aberto o gás. Aqui são as conexões para vocês verem. Se eu for usar a corrente high volt, ele vai ter a entrada da corrente high volt aqui, a entrada do pedal e a saída aqui do CO2, que é onde a gente coloca o equipo. Toda vez que a gente entrar em alguma coisa com carboxiterapia, tem lá a opção de drenar sistema ou drenar equipo. A primeira vez que você usa o equipamento, você tem que drenar o sistema. O que significa drenar o sistema? É tirar todo o oxigênio do sistema, tá? Então, drenar o sistema eu posso fazer somente quando eu for utilizar o equipamento uma vez no dia. Se vocês deixarem o equipamento sem utilizar durante um período de 5 horas, mais ou menos, é melhor drenar o sistema de novo, tá? Caso contrário, se vocês estão utilizando o tempo todo, não precisa ficar drenando o sistema o tempo todo, é só drenar o equipo, tá? Só que aí a gente também tem alguns passos. Quando você vai drenar o sistema, você tem que colocar lá atrás, né, abrir o sistema do cilindro, mas você não coloca o equipo no equipamento, tá? Então, drenagem do sistema, você tem que fazer a drenagem do sistema sem o equipo acoplado lá no equipamento. Aí sim, você faz a drenagem do sistema, ele vai pedir um tempo lá, pode ver que ele vai estar um tempo drenando, tá? E depois que ele finalizar a drenagem do sistema, você vai acoplar o equipo e aí fazer a drenagem do equipo, tá? Então, a primeira drenagem do sistema sem equipo e a drenagem do equipo já pode estar com ele acoplado, sem problema nenhum. Aqui vocês vão ver que está, por exemplo, no volume, que está free, mas você pode aumentar ou colocar uma quantidade no volume, e aí o fluxo, que pode estar o fluxo
baixo ou fluxo alto, de acordo com a disfunção estética que você quiser. E aqui eu posso colocar o aquecimento, sim ou não, né? Então, é melhor deixar sempre o aquecimento ligado. Você vai dar o start, né, no equipamento, e depois você vai, se você colocar um volume, é só você clicar no pedal e ele vai infundir 30 ml e vai parar a cada 30 ml. Então, é só pisar no pedal uma vez e soltar, que ele vai colocar 30 ml naquela região. Em relação às estrias, aí cada uma dessas indicações eu vou colocar para vocês alguns estudos e também colocar os parâmetros, umas sugestões de parâmetros aqui, tá? Então, para estrias, vocês têm que fazer pápulas esbranquiçadas, então a angulação da agulha é uma angulação pequena, angulação de 15 graus, microlesões em toda a extensão da estria, a cada mais ou menos 2 dedos eu faço uma nova pontura, então não é fazer uma pontura e deixar. Formação de várias pápulas, volume livre, porque aí você vai vendo, né, o gás descolando aquela região, com fluxo acima de 150 ml por minuto. Por que, que a gente já não coloca 300 ml por minuto de uma vez só? Porque a estria eu preciso de um processo inflamatório, preciso de produção de colágeno, mas na região superficial é mais confortável. Então, se eu colocar um fluxo muito elevado, também é mais desconfortável. Então, comecem com 150 ml por minuto, e se o paciente estiver confortável, você vai aumentando essa velocidade, tá? Esse fluxo. Lembrando que o volume total por sessão é de 2.000 ml. Aqui alguns vídeos para vocês verem numa estrias novas ou estrias mais esbranquiçadas, né? Então, sempre fazendo superficial, com pápulas, e a gente vai conseguir trabalhar aí com a cada mais ou menos 1 centímetro e meio, em toda a extensão. Aqui um outro vídeo. Nas estrias que são mais esbranquiçadas, é mais fácil a gente conseguir verificar, né? Ela consegue expandir mais, consegue descolar mais o tecido. Estira o tecido, ó, pode ver que aqui a gente estende bastante a estria, né? Porque tem mais tecido, é mais flácido, então a gente consegue ver essa distensão muito maior em algumas estrias mais específicas, tá? Resultados para estrias são bem rápidos, principalmente para estrias que são mais avermelhadas, que são estrias mais novas, tá? Então, a gente consegue resultados muito bons, né? Estrias avermelhadas a gente consegue quase que diminuir completamente. E as estrias esbranquiçadas, principalmente as estrias mais alargadas, a gente consegue um resultado bem rápido também, tá? Para celulite é um pouquinho diferente. Perdão. Só um minuto.
Para a celulite, a gente tem que avaliar qual é o tipo da celulite, tá? Fazer a asepsia do local. A angulação da agulha vai ser de 45 ou 90 graus, dependendo da avaliação. E aí, alguns parâmetros. Se a gente quiser utilizar, por exemplo, para fibrose, eu vou usar um fluxo menor. Então, fibrose, eu vou utilizar um fluxo de 60 até 80 ml por minuto. Se for para gordura localizada, eu posso utilizar alguns volumes, alguns fluxos maiores, de 150, 200 ml por minuto. Então, na celulite, na verdade, você tem que demarcar as áreas que você vai fazer. Então, tem áreas que tem mais gordura, você vai demarcar as áreas de gordura. As áreas de fibrose, você vai fazer um xizinho, né, vai demarcar também. E as áreas de flacidez de pele, você também vai demarcar. Então, essas demarcações vão ter parâmetros diferentes. Se for para fibrose, né, nos xizinhos de fibrose, você vai usar 60 ml por minuto. Se for para gordura localizada, você vai trabalhar com fluxos maiores, de 150, 200 ml por minuto. E para flacidez de pele também, mais ou menos uns 150 ml por minuto, tá? Eu posso deixar volume livre ou mais ou menos 100 ml por ponto, tá? Lembrando que os 2.000 ml aí é o total que a gente vai trabalhar. Para a celulite, esse, na verdade, é um estudo que foi feito aqui na Ebramed, que utilizou, na verdade, a carboxiterapia. Não, esse não foi aqui. Mas foi utilizada a carboxiterapia e versus um outro grupo também com ativos, tá? Para vocês verem a diferença em relação à carboxiterapia, tá? Houve redução nos dois grupos, mas esse grupo foi o resultado da carboxiterapia, para vocês verem o resultado, como melhorou todo o aspecto da pele, né? Então, mais superficial, e o aspecto também do tecido mais profundo. Então, dependendo de qual é a avaliação, né, que a gente fizer no paciente, na celulite do paciente, a gente vai demarcar algumas áreas em específico para a gente conseguir uns resultados muito bons. Essa é uma outra paciente desse estudo, tá, que a gente consegue perceber também uma melhora muito grande, né, em relação à celulite. Para a gordura localizada. Para a gordura localizada, a gente pode utilizar 50 ml por ponto, ou a gente pode utilizar o parâmetro de peso ponderal, tá? Eu vou explicar essa continha para vocês. Em relação ao fluxo, é um fluxo alto, acima de 150 ml por minuto. Para pacientes que têm menos desconforto, eu posso aumentar. Quanto mais eu aumentar, mais rápido eu vou terminar o ponto. Então, eu normalmente utilizo em torno de 200 ml por minuto para cima, tá? Lembrando que o total também é de 2.000 ml de máximo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer para quantificar, colocar uma quantidade por ponto, né? Um volume por ponto. A gente vai fazer uma continha que é chamada de peso ponderal. O que significa isso? Se o paciente ele tem 60 quilos, né, eu posso utilizar por ponto de 60 ml até o dobro do peso do paciente. Então, de 60 ml até 120 ml por ponto, tá? Só que eu tenho que lembrar que eu tenho um total de 2 ml por sessão. Então, por exemplo, eu posso dividir o abdômen em 4 quadrantes e cada um dos quadrantes fazer 5 pontos, desenhar lá 5 pontos. 4 pontos nas laterais e 1 ponto no centro. Se eu for fazer, aqui eu posso utilizar de 60 até 120, não necessariamente eu preciso usar 120. Se eu quero trabalhar abdômen superior e inferior no paciente, eu tenho marcado lá 20 pontos. Se eu for fazer 20 pontos vezes 120 ml, eu vou passar o total de ml que eu posso utilizar por sessão. Então, eu não posso utilizar 120 ml necessariamente, senão eu vou ultrapassar o meu limite. O que eu vou fazer? Diminuir um pouco essa quantidade máxima para 100 ml. 20 pontos de 100 ml, eu consigo dar um total de 2.000 ml. Então, tudo bem.
tá? Nessa paciente, por exemplo, para trabalhar abdômen superior, inferior e flancos na mesma sessão, não daria, porque aí eu teria que diminuir muito a quantidade de ml por ponto para conseguir dar os 2.000 ml em 6 quadrantes, tá? Então, não seria muito interessante. É mais interessante trabalhar dorso e flancos em uma outra sessão, onde você consiga colocar maior quantidade por ponto, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, não necessariamente você precisa trabalhar com esse ponto central. Se a paciente é uma paciente muito pequenininha e você já fez 4 pontos nas laterais, e esses 4 pontos, eles já preencheram toda a região, não precisa fazer o ponto central, tá? Depende muito do tamanho do abdômen da paciente, então vai depender bastante se vocês vão fazer esse quinto ponto no centro ou não. E uma outra coisa que é interessante a gente trabalhar na gordura localizada, até para diminuir o desconforto, é conter o gás ao redor. Porque se a gente não contém o gás, ele vai indo para outras áreas e aí acaba tendo um desconforto maior. Então, o que a gente vai fazer? Limpa bem a área, trabalhar 45 ou a 95 graus, ou a 90 graus. Faço uma prega, entro com agulha, então faço a puntura, tá? E contenho o gás com as mãos nas laterais para que o gás ele não saia. Então eu tenho que pressionar as laterais para que não tenha escape de gás para fora, e aí é muito mais confortável para o paciente. Então, alguns pacientes, eles têm um pouco, né, já são traumatizados com a Carbox, que era de antigamente, que não tinha gás aquecido, né, que não tinha outro jeito, então a gente tinha um desconforto. Pode ver que aqui ele já ficou uma bolinha, né, de gás nessa região, porque a gente teve descolamento e conteve esse gás nessa área. Então, é muito mais confortável, bem tranquilo para trabalhar com gordura localizada, tá? Contendo gás. Aí você coloca sempre a quantidade de volume e depois, a hora que terminar o volume pré-programado, o equipamento ele vai bipar e aí vocês podem passar para um próximo ponto. Para rejuvenescimento facial. Rejuvenescimento facial é sempre pápula esbranquiçada e sempre com a angulação da agulha mais ou menos em torno de 15 graus. Então, é bem superficial e com pápulas esbranquiçadas. Normalmente o volume, a gente deixa o volume livre, tá? Então, não precisa pôr uma quantidade por ponto. O fluxo, gente, fluxo para rejuvenescimento, eu quero um processo inflamatório, então, eu tenho que usar um fluxo alto, tá? Mas no facial, o descolamento é muito rápido. Então, não dá para colocar, por exemplo, 200 ml por minuto, senão vai descolar a pele do rosto inteiro, tá? Então, fluxo no facial, fluxo de 60 a 90 ml por minuto já é um fluxo alto, tá? Então, podem usar no máximo aí 90 ml por minuto, que vai fazer um descolamento bem grande. Volume total é o mesmo, então volume total de no máximo 2.000 ml por sessão. Aqui para vocês olharem no vídeo é a região de pálpebra superior e inferior, tá? Quando a gente for utilizar tanto para olheiras quanto na região de rejuvenescimento para pálpebras, vocês vão dar a distância do final dos olhos, você vai dar uma distância de um dedo, tá? Para a inserção da agulha. E eu normalmente gosto de utilizar a inserção da agulha, a pontura, no centro, no meio, tá? Por quê? Porque no meio vai gás para cima e vai gás para baixo. O que eu preciso ser rápida, tá? É para a gente fazer a contenção do gás.
Por exemplo, se eu coloquei aqui, o gás ele vai para um lugar de menor resistência. Então, se ele for para cima, ele vai entrar em toda essa parte aqui. E se eu não conter o gás, ele vai continuar indo gás para cima, ele não vai para baixo, porque ele já vai no lugar onde já está descolado. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que conter o gás para ele não ir para cima, e aí sim o gás vai para baixo. Então, eu tenho que o tempo todo, eu vou ter que trabalhar dessa maneira, tá? Eu vou ter que conter o gás nos olhos para ele ir para outras áreas. Então, vou dar o play aqui no vídeo para vocês verem. Pode ver que o gás está indo para cima, tá? Foi em toda a área de cima, então eu contenho o gás aqui na pálpebra superior para que ele vá para a pálpebra inferior. A mesma coisa aqui. Ó, ele foi para cima, eu contenho o gás e ele foi para a pálpebra inferior. Então, se eu não conter o gás, ele não vai para outra área, tá? E quando a gente faz em algumas rugas também, por exemplo, se eu faço na ruga de glabela aqui, se eu fizer na glabela e não conter o gás, ele vai daqui, ele vai para os olhos, onde ele já teve descolamento. Então, eu tenho que conter com o dedo aqui, eu vou pressionar essa região para que não vá gás para a região dos olhos. Então, eu tenho que ficar contendo, tá? Sempre. Se são regiões mais longe, como por exemplo na testa, não precisa conter, porque não vai chegar gás até a região dos olhos. Então, sempre pápula esbranquiçada, sempre o bisel para cima e a agulha bem mais superficial. Sempre com pápulas esbranquiçadas, e pode ver, a gente não faz uma pontura só, né? E não é só uma pontura e deixa o gás, a gente faz várias ponturas, então a cada um dedo e meio, a gente faz uma nova pontura, porque lembra, a pontura, ela é um processo inflamatório, ela é uma lesão também. Então, eu preciso fazer várias ponturas também naquela região. Faço uma pontura, dou um dedo de distância e faço uma nova pontura. Então, sempre mais ponturas também, não é só uma e deixar o gás rodando. Aqui para vocês verem aqui o resultado, né, do rejuvenescimento, para vocês verem a diferença. Aqui no sulco nasogeniano, olha só a diferença do sulco, e também dessa flacidez de pele ao redor dos sulcos, para vocês verem também que teve bastante diferença, né, na diferença em relação aos olhos, que vocês vão ver também na próxima foto. Olha aqui a diferença em relação à flacidez, né, dos olhos. E aqui tá bem mais flácido, aqui já tá bem melhor. Na região do sulco e na região de marionete também já tá bem menos fundo, né? Os resultados são realmente muito mais rápidos. Aqui, para vocês verem só a diferença de uma sessão, tá? Esse é o paciente antes, para vocês verem bem marcado. E depois de uma sessão de tratamento, é um paciente novo, mas para vocês verem a diferença, né? Depois de somente uma sessão, a gente consegue perceber a diferença dessa profundidade aqui, bem diferente, tá? Então, para flacidez de pele corporal, a gente também pode utilizar, tá? Mas aí a gente vai ter que usar também uma maior quantidade de ponturas, né? Então, em toda a região do abdômen a gente pode fazer.
O volume pode deixar volume livre, e agora, como é no corporal, eu vou usar o fluxo acima de 180 ml por minuto, tá? No facial, a gente manteve até 90, mas aqui a gente já pode aumentar esse fluxo, tá? Volume total também de no máximo 2.000 ml. Aqui para vocês verem também no corporal, eu tenho pápulas, várias pápulas, e aí eu deixo um pouquinho mais de tempo também no corporal, porque senão a gente vai ter que fazer muitas ponturas, né? Em toda a região de flacidez, tá? Se vocês quiserem deixar um pouquinho mais de tempo e dar uma distância de 2 dedos também, pode ser. Essa aqui é uma foto para vocês verem a diferença, essa paciente antes e depois, para vocês verem que ela tinha bastante, né, a malhonete, bastante suco nasogeniano, aqui na região dos olhos bem fundo, né, e a gente já consegue ver uma diferença bem grande aqui em relação ao suco. Ó, aqui para vocês verem ela inteira, aqui para vocês verem antes, né, depois, olha a marionete, que diferença, né, até o ângulo da boca, mas para vocês verem que era bem mais profundo, e agora tá bem mais superficial, né. Aqui também para vocês verem, pode ver a região dos olhos, ó, que era bem mais funda, bem mais escura também, né? E a gente consegue já ver uma diferença bem grande em relação à profundidade e também em relação à olheira, que está bem mais claro, né? A região dos olhos. Aqui para vocês verem também a região de pescoço, que mudou bastante, né? Melhorou bastante. Para olheiras, a gente vai fazer a mesma demarcação que a gente fez para rejuvenescimento facial, que a gente utilizou nos olhos. Então, pode ver que aqui existe a opção de vocês trabalharem em 2 pontos, tá? Mas, de qualquer jeito, vocês vão ter que conter o gás. Então, eu posso trabalhar com um dedo de distância do final do olho, um pontinho para cima para trabalhar a pálpebra superior e um pontinho para baixo para trabalhar a pálpebra inferior. Eu prefiro trabalhar somente com um ponto no meio, mas às vezes quem tem pouca prática é melhor fazer 2 pontos, tá? Às vezes o gás ele não vai até o finalzinho aqui, então eu posso dar um dedo do final do olho aqui, dos cílios, e fazer um ponto aqui nesse final. Se o gás ele conseguiu chegar até aqui, então não tem problema, não precisa fazer esse ponto aqui. Então é um ponto estratégico que, se precisar, a gente pode fazer, mas sempre dando um dedo de distância do final do olho, tá? Para olheiras, agulha 15 graus, tá? A gente vai utilizar o volume livre, porque a gente vai vendo o descolamento do tecido. O fluxo, gente, para os olhos é muito importante. Se eu colocar um fluxo muito elevado, não vai nem dar tempo de colocar a agulha, você vai ter que tirar, porque ele vai descolar muito rápido e muita coisa, muita pele descolada. Então, usem 40 a 50 ml por minuto de fluxo, tá? Então, de velocidade. Não utilizem mais do que isso, porque senão vai ser muito rápido para retirada. O volume total é no máximo, né, de 2.000 ml, mas para preencher aquela área, então preenchendo é uma quantidade bem pequenininha para preencher somente a área de pálpebra superior e inferior, tá? Em olheiras, para vocês verem. Então, a gente vê uns resultados muito bons em olheiras, gente. Resultado muito rápido, muito bom também. Para paciente que tem olheira estrutural e melânica e vascular também, tá? Paciente com alopecia. Aqui o que a gente vai ver é que a gente vai avaliar muito bem a área de tratamento e fazer com a angulação da agulha com 15 graus. A diferença é que
Quando a gente trabalha a alopecia, a gente quer aumentar a vascularização sanguínea, liberar fatores de crescimento, mas eu não quero um processo inflamatório. Então, não tem por que aumentar o fluxo. O fluxo sempre vai ser fluxo baixo, de 60 até no máximo 80 ml por minuto, para que realmente tenha vascularização, tenha formação de novos vasos, liberação de fatores de crescimento, mas isso vai acontecer somente se a gente utilizar um fluxo baixo, senão vai causar um processo inflamatório, tá? O volume é livre, e o total até no máximo 2.000 ml por sessão. Aqui para vocês verem. Então, é superficial. Vocês podem dar uma distância aí de mais ou menos uns 3 dedos de cada ponto. Pode ver que ao redor a gente consegue perceber que já fica hiperêmico. Então, ficou hiperêmico uma área, eu passo para outra área, tá? A distância entre os pontos vai depender muito de cada paciente. Por quê? Porque tem paciente que vem para a primeira vez. E aí você deixa um pouquinho do carbox, ele mal fica vermelho, o couro cabeludo. Que na verdade é tão déficit, tem tanto déficit de vascularização que acaba tendo que fazer mais ponturas. Ao longo do tempo, a gente vai vendo que essa vascularização aumenta e aí você consegue ver melhor a hiperemia e distanciar mais os pontos, né? Então, eu vou fazendo camada por camada. Abro uma parte do cabelo, faço uma camada, venho de novo, faço uma outra camada aqui para baixo e venho fazendo enfileirado. Aqui para vocês verem que uma das coisas que melhora realmente, assim, melhora muito, é a diferença em relação à queda do cabelo, né? Os pacientes percebem que não fica mais tanto cabelo no travesseiro, né? Que não cai tanto cabelo durante o banho. Então, os que já existem, né? Eles fortificam, eles ficam mais grossos, tanto que na foto dá para ver as espessuras diferentes aqui de cabelo. Então, tem uma menor significativa aqui da espessura do cabelo, né, que é importante, tá? E formação de cabelinhos novos, né? Então, tem áreas onde não tem chance, né, de ter formação de cabelo, né, porque já não tem mais o bulbo, mas tem outras áreas que é bem vascularizada e ainda tem, ou os cabelos estão muito fininhos, e a gente fortifica, né, ajuda principalmente a fortalecer e a aumentar a espessura desse cabelo. Na cicatrização e nas necroses, tá? A carboxiterapia, ela diminui muito a isquemia, né? Então, ela aumenta bastante a vascularização daquele tecido, diminui o risco de necrose e diminui também a retração das cicatrizes. Para vocês verem que essa é uma paciente que teve necrose na região areolar, e aí eu teria que fazer a carboxiterapia dentro. O que é importante é que pensar que eu quero aumentar a vascularização, mas eu não quero um processo inflamatório nesse paciente. Eu só quero aumento do fluxo sanguíneo. Então, eu vou usar fluxos baixos. Sempre assim. Aqui para vocês verem também, é uma outra paciente que tem uma isquemia, quase necrose do complexo areolar. Pode ver que podem ver que aqui já melhorou bastante, né? Então, era uma isquemia mesmo, e melhorou bastante, deu bastante sobrevida para o retalho. Então, nesse caso, a aplicação tem que ser dentro do processo, dentro do
do complexo areolar. Essa é uma outra paciente que ela teve uma infecção no dedo, e aí fizeram, o médico cirurgião plástico fez um retalho cutâneo que teve necrose, e aí foi cada vez diminuindo o dedo dela. Então, ela não queria mais fazer nenhum procedimento cirúrgico, e ia deixar somente cicatrizando sozinho. Então, no caso dela, a gente utilizou o laser de baixa intensidade, mas usou a carboxiterapia também, para a gente conseguir revitalizar. O que a gente consegue perceber? O laser, ele ajuda muito em relação à granulação desse tecido. Então, se eu não tenho mais derme, gente, não tem como fechar muito rápido. Então, o laser foi importante para granular, ou seja, aumentar a vascularização e melhorar a granulação de dentro para fora, tá? Então, de uma lesão mais funda, de uma lesão mais prejudicada de profundidade, o laser ajuda muito a subir, né? A granular, realmente. E a carboxiterapia, ela auxilia muito na contração da lesão. Então, no caso da carbox, você acaba utilizando ao redor, né, tudo, muitas vezes ao redor, dentro, para que tenha um aumento daquela vascularização daquele tecido, e a gente percebe a revitalização mais rápida. Então, enquanto o laser, ele granula bem rápido, de dentro para fora, a carboxiterapia ajuda principalmente na revitalização, na contração da lesão. E aqui a gente consegue ver o final, né, do tratamento do paciente já com todo revitalizado. Então, a gente consegue ver uma melhora muito rápida dessa revitalização. Então, seria interessante trabalhar com os dois, tá? No pós-operatório, eu posso utilizar tanto para fibrose quanto para flacidez de pele. Flacidez de pele, a gente só vai trabalhar depois de uns 4 a 6 meses pós-cirurgia, porque mesmo logo depois fica flácido e vai cada vez mais diminuindo essa flacidez de pele ao longo do tratamento, ao longo do pós-operatório, tá? Fibrose, a gente vai começar a fazer para fibrose a partir do momento que tem alguma fibrose, né? Então, existem pacientes que a gente começa primeiro manual, depois com ultrassom, para depois a gente chegar no nível de utilizar a carboxiterapia. Por quê? Porque a carbox, ela já tem um desconforto, já dói um pouquinho. Se a gente utilizar na fibrose, que já é muito dolorida, a chance, né, de ter acho que alguém está com o microfone agora. A chance de ter uma fibrose desde quando? Vou voltar alguns 2 slides. Oi, pessoal. Voltou o som? Espera lá.
Vou voltar aqui. Daqui você já estava mudo ou deu para ouvir? Bom, aqui então foi mais falando sobre a repitelização. Então, com a carboxterapia a gente acaba repitelizando bastante, mas com o laser a gente acaba utilizando principalmente para granular, então para cicatrização de dentro para fora com laser, e para contração aqui da pele, para repitelização com a carboxterapia, tá? O resultado final. No pós-operatório de cirurgia plástica, a gente pode trabalhar para diminuir fibrose e para diminuir flacidez de pele. Para a flacidez de pele, gente, a gente tem que esperar um tempinho para começar o tratamento. Então, mais ou menos em torno de 6 meses, porque muitas vezes a paciente faz lipo e ainda fica aquela flacidez, mas é normal, ainda vai ter retração no tecido. Então, eu só vou utilizar depois de 6 meses da cirurgia, tá? Se for utilizar para flacidez de pele, é um fluxo alto e com agulha 15 graus fazendo pápulas, igual a gente viu para flacidez de pele. Se for para redução de fibrose, a gente pode utilizar a fibrose logo que aparecer a fibrose. Mas aí a gente vai usar com fluxo baixo, tá? E normalmente eu começo com outros tratamentos e deixar a carboxterapia para depois, porque o paciente já sente bastante dor e a carbox também tem um desconforto. Então, muitas vezes, façam um manual, né, logo que aparece uma fibrose, trabalhem com outros procedimentos e as mais resistentes vocês deixam para carbox. Ou paciente de cirurgia plástica que não fez nenhum tratamento pós-operatório, chegou para a gente já com 4 meses, cheio de fibrose, já nem tenta outra coisa, entra com carbox direto. Gente, para fibrose, a melhor coisa que tem é a carboxterapia. Assim, os resultados são muito rápidos com o carbox, tá? Com 1, 2 sessões, a gente vê uma diferença muito grande. Então, eu não tenho nenhum outro recurso, só o carbox. Pode fazer tranquilamente, que os resultados são muito bons. Porém, eu não posso, de forma alguma, utilizar fluxos altos. Lembra, fluxo alto aumenta o processo inflamatório e produz mais colágeno. Então, eu não quero oxigenação do tecido e aumento da vascularização. Então, fluxo de 50 a 80 ml por minuto, tá? No volume livre, sobre as fibroses, tá? E no máximo de 2.000 ml para o total, tá bom? Então, para carbox, ótimo. Então, para carbox, a gente sempre vai pensar no fluxo, tá? Eu sempre vou pensar no fluxo. Eu sempre tenho que pensar no fluxo. Quando eu só quero oxigenar e aumentar a vascularização, o fluxo vai ser baixo, até no máximo 80 ml por minuto. Se eu quero realmente um processo inflamatório, então de 150 ml por minuto para mais, tá bom? Aí a gente entra na corrente high volt. A corrente high volt é uma corrente pulsada, né, monofásica, então a gente tem lá a polaridade em específico, com pulsos gêmeos de alta amplitude e curtíssima duração. Pode ver que a gente tem o pico alto aqui da corrente, mas ele dura muito pouco, então a duração é muito pequena. Eu consigo fazer com a corrente high volt, a gente tem vários efeitos fisiológicos diferentes, tá? Com a corrente high volt. Uma delas, que é o que a gente vai utilizar bastante aqui no equipamento Ares, tá? É principalmente para cicatrização, regeneração do tecido, que a gente acaba utilizando para fazer rejuvenescimento facial. Então, se ele consegue fazer a regeneração tecidual, eu posso utilizar para estria, rejuvenescimento, linhas de expressão, rugas,
tá? E a gente vai utilizar bastante isso na eletrolipólise. Então, é legal porque já vai com o equipamento ou a caneta de eletrolipólise e você no facial, você pode combinar. Então, uma semana eu faço carboxiterapia, na semana seguinte, ao invés de fazer carboxiterapia de novo, você pode fazer o eletrolift e fazer um tratamento combinado já com um único equipamento, tá? Aqui tem outras indicações, né, da corrente high volt, mas o foco principal aqui no ARES é principalmente o rejuvenescimento, né, a melhora da flacidez de pele. Então, aqui, ó, quando a gente trabalha com o electrolifting, vocês vão ver que vocês vão trabalhar com a corrente aqui, então, com esse cabo que vem aqui, que vai junto com o equipamento. O cabo vermelho, ele vai estar acoplado na caneta, e o cabo preto vai estar acoplado na garra jacaré preto. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vai ter lá a esponja e o eletrodo de alumínio. E umedece toda a esponja com água, deixa bem umedecida, coloca o alumínio sobre a esponja, né, dentro da esponja, e acopla o cabo preto no eletrodo e coloca mais ou menos a 20 centímetros de distância da área de tratamento do paciente. Essa caneta já vai vir para vocês as agulhas em específico para trabalhar com as canetas, tá? Vocês vão utilizar a polaridade negativa para o eletrolifting, tá? E a frequência pode ser de 1 a 100 Hz, pode deixar a frequência de entre 50 a 100 Hz. E a intensidade vai ser muito de acordo com o paciente. Se o paciente suportar mais intensidade, normalmente intensidade de 20, 30 volts, tá? Depende muito da sensibilidade do paciente. Aqui para vocês verem, ó. Na corrente high volt, vocês vão lá colocar o tempo total de tratamento, que pode deixar um tempo grande, e aí você vai colocar a frequência do equipamento. Quando você coloca a frequência e dá start, você vai ter lá a intensidade, né? E a intensidade da corrente é muito de acordo com a sensibilidade do paciente. Tem paciente que vai sentir bem pouquinho e tem paciente que já vai sentir bastante a corrente. Então, realmente em relação a sensibilidade de cada um dos pacientes, tá? É assim que a gente tem que colocar, né, uma faixa segurando o eletrodo, colocar a esponja bem umedecida, o eletrodo no meio, e o preto, né, a garra jacaré preta no eletrodo, e a gente vai acoplar o cabo vermelho, né, na caneta e fazer várias ponturas. Essas ponturas, elas podem ser na estria, pode ser dentro e fora das rugas, pode ser na flacidez de pele corporal, em qualquer lugar que a gente queira melhorar, né, ou melhorar a flacidez de pele, ou de aumentar a produção de colágeno, a gente pode fazer dessa maneira aqui, tá? Uma outra forma de a gente utilizar vai ser a carboxiterapia em conjunto com a corrente, ou seja, é a terapia combinada da carbox com a corrente high volt que a gente conversou lá no começo. Então, a corrente high volt ela vai ajudar tanto para diminuir o desconforto, como também como um efeito de produção de colágeno como a gente faz com o eletrolifting, tá? Vocês vão receber, junto com o equipamento, um adaptador. Esse adaptador é que você vai colocar ele junto com a agulha, porque vai passar a corrente exatamente onde está tendo a puntura da agulha, tá? Quem tem o equipamento vai ver que a diferença é bem grande em relação à sensação. Aqui, a garra jacaré vermelha, ela vai ficar no adaptador. Vou colocar aqui o videozinho para vocês. Aqui para vocês verem, então, eu tenho que colocar a esponja umedecida em água com o eletrodo dentro, a mais ou menos 20 centímetros de distância da área de tratamento. Eu tenho que colocar a parte vermelha no adaptador e o adaptador vai ficar na agulha.
aqui para vocês verem. Quando a gente coloca lá, logo no começo, a gente coloca, tem a opção de a gente colocar a terapia de carboxterapia com a high volt. Quando a gente coloca os dois, a gente vai ter que colocar os parâmetros da carbox, então, o volume por ponto, que é livre, ou um volume específico, o fluxo, que é a velocidade, e a frequência da corrente high volt. Além da frequência, eu tenho também a opção de colocar o gás aquecido ou não. Quando a gente dá start lá no equipamento, ele vai para outra tela, tá? Que aí a gente já tem tudo programado da Carbox, mas a gente tem que aumentar a intensidade da high volt de acordo com o que o paciente sente. Também, se o paciente não sente nada, eu posso ir aumentando devagarzinho, devagar a intensidade. A intensidade é muito de acordo com cada paciente mesmo. Eu sinto a corrente bem rápido, com 4, 5 volts, eu já consigo sentir a corrente. Então, depende muito de cada paciente. Aqui a gente tem que umedecer, né, a esponja, colocar o eletrodo metálico dentro da esponja e acoplar a garra jacaré à placa de alumínio. Aqui para vocês verem o adaptador, né? O adaptador, ele fica para trás aqui do equipo e ele tem um gancho. Esse gancho você vai enganchar bem certinho na agulha, tá? E depois vocês vão colocar a garra jacaré vermelha e acoplar no ganchinho aqui, tá? Para que realmente passe a corrente. Então, para passar a corrente, ele tem que estar com os dois polos no paciente, acoplados de alguma maneira, tá? E aí, eu aumento a intensidade da corrente, de acordo com a sensibilidade do paciente. E aí, eu vou fazer a aplicação. Lembrando, pessoal, que para esse tipo de tratamento é mais interessante fazer os tratamentos que são mais superficiais, então estrias, rejuvenescimento, flacidez de pele corporal, flacidez de pele facial, tudo que for mais superficial, ele realmente, como a gente tem mais terminações nervosas mais superficiais, todas as aplicações superficiais são mais desconfortáveis, e por isso também é o ideal que a gente utilize com a corrente high volt. Além disso, como a corrente high volt, ela vai ajudar a produção de colágeno, então é mais interessante realmente nos casos onde a gente vai utilizar a aplicação superficial para a produção de colágeno em específico, tá bom?